Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sábado, dia 26 de março, e a liturgia de hoje nos oferece para a meditação Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude a divulgar o Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vejam que nesse tempo de Quaresma, os textos nos convidam sempre ao arrependimento, à conversão, ao combatimento interior, né? E hoje nós somos convidados a combater algo que está muito forte dentro de nós, que é o orgulho, que é a vanglória, que é o desejo de aparentar ser maior do que nós somos, o desejo de apresentar ou de aparentar grandeza, uma consciência errada sobre quem nós somos. Veja que aquele homem foi rezar, mas a prece dele, a oração dele, não era um diálogo tranquilo com Deus, se colocando como filho, vendo a Deus como pai, mas era um desejo de apresentar o que tinha de melhor, né? Ele era um homem bom, diz o texto que ele fazia mais do que os outros faziam, não é? Mas quando ele diz: eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e começa a dizer aquilo que ele faz: eu jejuo 2 vezes por semana, bastava jejuar uma, né? A lei pedia 1 vez, ele jejuava 2. Dou o dízimo de toda a minha renda, a lei não pedia que desse de toda a renda, mas ele dava. Quer dizer, era um homem bom, mas ele era orgulhoso e procurava glória por causa do bem que fazia. Interessante que nós temos essa tentação de procurar glória e aplauso pelo bem que praticamos. Isso quebra todo o bem que fazemos. Jesus fala, por exemplo, né, na quarta-feira de cinzas, nós lemos esse evangelho, da oração que deve ser feita em segredo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Da caridade que deve ser feita também em segredo. Não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. E do jejum que deve ser feito também em segredo. Quer dizer, porque a quem interessa que você diga o que você está fazendo de bom? A quem interessa que você divulgue, propague? Então é preciso ter cuidado para não cair nesse pecado da vanglória. Aquele que vive de vanglória atribui a si uma importância excessiva e se acha sempre merecedor de aplauso, dos primeiros lugares e tudo mais. Evagrio Pôntico conta que temos 8 nações para vencer, são os 8 grandes pecados da alma, né? Os pecados capitais. E ele diz: mas porém o espírito de soberba parece ser o mais difícil. Se vencermos a soberba, diz Evagrio, venceremos todos os outros. Este homem é um soberbo. Ele procura ser ou se apresentar melhor do que ele é. E às vezes, pensar ser maior ou melhor do que os outros é algo ridículo. Por causa de uma função, de um papel na sociedade, de um comportamento, achar-se melhor, mais justo ou mais santo, é pretensão, é pecado, é orgulho. Gostaria de concluir a nossa meditação de hoje com 2 histórias muito conhecidas dos monges do deserto. A primeira é uma história que é acontecida com o arcebispo Teófilo.
Teófilo era muito conhecido pelos monges do deserto como um homem muito santo. E um certo dia, este bispo chegou na catedral e disse ao povo: olha, gente, eu vou entregar a diocese, eu vou embora. Por que o senhor vai embora? Sim, eu vou embora, vou para o deserto, vou rezar, porque eu cometi um pecado. A história não conta qual foi o pecado, mas diz apenas isto, né? E a assembleia começou a chorar, porque todos tinham nele um grande homem, um santo, né? E disseram: não, todos nós temos momentos de fraqueza. Não se sinta assim porque cometeu alguma falha. E aí ele disse: então vamos combinar o seguinte, eu vou para a porta da catedral depois da bênção final da missa e todos vocês passarão pisando sobre mim, para que eu sinta que realmente sou pó, como diz a Sagrada Escritura. Que bela consciência tem este arcebispo Teófilo de que deve ser vigilante, que não é maior nem melhor do que ninguém. Outra história acontecida com o próprio Teófilo também. Veio uma prostituta que queria participar da missa na catedral e ele, que ficava à porta recebendo as pessoas, quando ela veio, ele disse: você não pode entrar. Lembre que estamos aqui tratando de algo acontecido no 3º século, né? Não estamos tratando de coisas de hoje. A igreja deve acolher a todos, mas vejam aqui o que aconteceu. Então ele disse: você não pode entrar porque sua vida é uma vida devassa. E então ela foi, juntou todos os pertences dela que ela usava no ambiente de sedução, de prostituição, trouxe tudo e fez uma fogueira ao lado da catedral e queimou tudo aquilo. E depois então ela fez um sinal para o arcebispo e disse: veja aqui, toda a minha prostituição eu lancei fora, eu quero ser uma criatura nova. E ele acolheu a prostituta com um grande abraço e disse: agora comecemos uma nova vida, comece uma nova vida, Deus te chama a uma nova vida. Então vejam que o cobrador de impostos, ele não tem vergonha de ficar, ele fica à distância, não vai lá para perto do altar, ele fica à distância e ele começa a se lamentar, não é? Ele não se atrevia nem a olhar, levantar os olhos para o céu, ele batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, eu sou um pecador, eu reconheço, como diz o Salmo 50, reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos, não é? Esse reconhecimento das faltas. O Salmo 32 diz assim: enquanto eu não confessei minhas faltas, quer dizer, enquanto eu não reconheci que era pequeno, que era pecador, passei o tempo inteiro chorando. Amados irmãos e irmãs, este é o convite da liturgia de hoje. Dentro desse tempo de Quaresma, nos colocar diante de Deus com total, diria assim, com total limpidez, verdade, de maneira transparente. Porque se há alguém que nós não podemos enganar, é a Deus e a nós mesmos. Nos apresentar diante de Deus como nós somos, desejando receber dele o perdão, desejando receber dele a vida nova. Jesus conclui o Evangelho dizendo: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia e que possamos nos preparar bem para a liturgia dominical de amanhã.